Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados para hoje, quinta-feira, dia 21 de março. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho através deste pedir a sua colaboração. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora, participa. E aí o YouTube vai estar fazendo uma recomendação muito positiva do meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. Mas eu preciso da sua colaboração e participação. Até porque, agindo assim, você também vai estar contribuindo com você mesmo, isso mesmo, porque você vai ficar antenado com tudo que eu estou colocando aqui, postando nas minhas redes sociais, e vai estar a par de tudo diariamente no que diz respeito ao mercado de análise esportiva e também dos palpites diários, beleza, pessoal? Então, fortalece. Vamos para o que interessa, resumo rápido e objetivo do que de fato aconteceu ontem, quarta-feira, dia 20. O meu Esporte Clube Vitória não estava na pauta das análises top 5, mas eu acreditava que pelo menos um empate ele arrancaria diante do Bahia, mas infelizmente uma idiotice daquele jogador lá, que fugiu até o nome agora, foi bom até esquecer do nome desse jogador. Assim que entrou, né, na substituição, na proposta do Léo Condé de buscar o resultado e até mesmo a virada, ele vai lá, estupidamente, é expulso, bem expulso, deveria tomar uma punição aí, de praticar, não vou entrar em detalhe, que foi demais, aprontou demais e prejudicou o rubro-negro baiano. Não quer dizer que se tivesse 11 contra 11, o Bahia não conquistasse uma vitória, ou que o Vitória não conquistasse um empate, ou que o Vitória não conquistasse uma virada, ou que o Bahia não fizesse o terceiro gol. Não é a saída de um jogador que determina o placar da partida, mas a saída de um jogador, quando uma equipe está num jogo equilibrado, que nem estava o Vitória diante do Bahia jogando na Fonte Nova, isso aí compromete toda a proposta que o treinador tinha naquele exato momento em especial, que era buscar um resultado adverso e quem sabe até um triunfo, uma vitória, digamos assim. Triunfo é para eles, vitória é para nós, beleza, pessoal? Então é isso. E aí acabou prejudicando a equipe, nada pessoal, o Vitória estava muito bem na partida, o jogo estava em aberto, indefinido, mas essa expulsão acabou, em parte, digamos assim, comprometendo um resultado que poderia ser diferente, independente do que viesse a acontecer. O Bahia faria o terceiro ou o Vitória empataria, mas a gente teria equipes ali 11 contra 11, muito mais equilibrado o jogo, uma disputa muito mais, digamos assim, condizente aí com as pretensões do Vitória. Mas faz parte, bola para frente, beleza, pessoal? E aí a gente bateu a vitória com o placar exato do CRB, por pouco também não bate o placar exato do Sport, mas aí no apagar das luzes sofreu o gol de empate do Náutico, e aí também batemos a vitória da equipe do Aliança e tomamos red na derrota do Alcas, né, diante do El Nacional. E por falar em Alcas, em parte de um trecho das minhas análises de ontem, eu coloquei o Alcas como uma equipe de maior tradição do que o El Nacional. Corrigindo, viu, pessoal, não é. O Nacional tem mais tradição, apenas me equivoquei, né? O Alcas é uma equipe intermediária, não tem o mesmo patamar em termos de tradição do El Nacional. Então, corrigindo, para depois algum hater não vir aí querer sacanear aí com essa minha postagem, beleza, pessoal? E aí também pecamos no empate do Sport, mas conquistamos 3 greens, placares exatos e outras probabilidades aí. Mas comparando, né, com aquilo que eu posso entregar, com aquilo que eu sou capaz, de segunda-feira para cá, segunda a grade fraca, terça fraca, e aí eu expliquei, né, que não ajudava muito, mas ontem a grade melhorou, mas ainda assim não foi um nível de assertividade que eu almejo, que eu espero e que eu tenho potencial de oferecer para vocês, beleza, pessoal? Estou sendo honesto, espero que hoje as coisas melhores, fluam muito mais positivamente. Sabemos que temos vários jogos, data FIFA não gosto, mas eu filtrei o que eu julgo que pode ajudar aí, colaborar conosco, beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa, começando pelo clássico paraibano, Copa do Nordeste, rodada 6, a bola rola. Esse jogo acontece, fugiu aqui da memória, viu, pessoal? O horário aqui, deu um branco aqui no horário aqui, mas enfim. A bola rola para 13 da Paraíba e Botafogo, repito, clássico, 13 é o 5º colocado do grupo B, lembrando o líder é o Bahia com 15 pontos. E o segundo colocado é o Fortaleza com 8. Caso o 13 conquiste uma vitória hoje, empata aí em número de pontos com o segundo colocado, no caso o Fortaleza. Vem de 2 vitórias importantíssimas, vitórias sólidas em clássicos, né? Tudo bem que foi pelo regional, 3-0 para cima do Campinense e 2-0 para cima do próprio Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba é o 6º colocado do grupo A, o grupo do Vitória.
está com 8 pontos, a mesma pontuação do rubro-negro baiano. Porém, no critério de desempate, o Vitória leva uma vantagem. 4 jogos sem saber o que é vencer e apenas um gol marcado, que foi no 1-1, no empate diante do Fortaleza, jogando dentro de casa. Então, esses últimos jogos, em especial do Botafogo, ele não tem tido um aproveitamento satisfatório. Já pelo lado do 13, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Vive uma situação um pouco melhor e o rendimento, o aproveitamento, principalmente no que diz respeito aos últimos jogos, muito mais interessante. A equipe vem de 6 vitórias e 3 empates nos últimos 10 jogos, onde ele perdeu apenas uma partida. Em casa, está invicto a 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. Marcou 14 gols, o que dá uma média positiva de 2, e sofreu apenas 3, números sólidos defensivamente falando. Apenas uma derrota nos últimos 18 jogos. Grande momento da equipe do 13. No confronto direto, jogos aleatórios, nos últimos 6 em especial, foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Levou uma pequena vantagem aí, marcou 6 gols e sofreu 3, média positiva de 1. E números sólidos defensivamente, sofreu apenas 3 gols nos últimos 6. Fora de casa, a equipe do Botafogo, nos últimos 6 jogos, obteve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, teve um aproveitamento até interessante, marcou 5 gols, um ataque aí prensado com média positiva de 1 gol e média negativa de 1, já que sofreu também 5 gols. O que me deixa aqui meio que ressabiado, digamos, de orelha em pé, é essa odd de mais de 2 a favor do 13. É uma odd de sinal de alerta. Eu não creio que o 13 vá perder dentro de casa hoje, vive um melhor momento, a realidade é essa, entendeu? Tem números muito mais positivos, vem numa sequência muito mais, digamos assim, interessante do que o Botafogo. A gente sabe que é um clássico nervoso, a gente sabe que é uma rivalidade extrema, mas essa odd pagando mais de 2 e pouco, 2,20, 2,30 para a equipe do 13, para mim é uma odd meio que, sabe, aquela coisa ali tipo uma armadilha. Enfim, pessoal, quem quiser entrar na vitória seca do 13, um empate, dupla chance, melhor dizendo, é muito valioso. Mas eu creio que pela necessidade de ambas as equipes de pontuar, e aí ter uma condição melhor em termos de pontuação para brigar por uma possível classificação, eu vejo um jogo aí para no mínimo 2 gols. Então, a melhor entrada aqui seria o mercado de gols, na minha visão, o mais de 1,5 gol, até porque essa odd favorável aí, ultrapassando R$2 a favor do 13, jogando dentro de casa e numa situação e num momento melhor do que o Botafogo, ela é um tanto quanto suspeita, com todo respeito. Então vamos tomar cuidado e aí eu indico a melhor entrada aí, o mercado de gols. Agora, quem quer reentrar de fato, independente do meu alerta, na vitória do 13, lembre-se que essa dupla chance tem grande valor, beleza, pessoal? Então não vamos subestimar, né, a equipe do Botafogo em termos de análise e muito menos vamos tratar o futebol como algo, digamos assim, que está na palma da nossa mão em termos de análise, em termos de tradução positiva do que de fato possa vir a acontecer. A gente faz as análises, dadas as estatísticas, dados os números, dado o momento de ambas as equipes, mas a gente também tem que levar em consideração os sinais que nos apresentam. E essa odd ultrapassando 2 é um sinal de alerta no que diz respeito à vitória do 13. Mais de 1,5 gol é a entrada mais sensata, ou um dupla chance no 13, a gente tem, né, essa segunda, digamos assim, essa, entre aspas, uma certa proteção, caso as coisas tendam a desandar para o lado do 13. Probabilidade de placar exato, 13 da Paraíba 2, eu vou ser otimista, Botafogo 0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para... Continuando, né, na Copa do Nordeste, rodada 6, 7 horas da noite, a bola rola para Itabaiana, lanterna, 8º colocado com 3 pontos em 5 jogos do Grupo B. Lembrando, o líder é o CRB com 11, seguido do Sport também com 11. Já a equipe do Maranhão, Grupo A, é o 7º colocado com 8 pontos. No caso do Itabaiana, respirando por aparelho, né? A equipe está numa situação muito delicada. Já o Maranhão vem numa sequência muito positiva, 4 jogos sem saber o que é perder, números interessantes, 3 vitórias e 1 empate, marcou 7 gols, o ataque com média positiva de 1 e sofreu apenas 2, sua defesa teve números bastante satisfatórios, sofrendo poucos gols. Já a equipe do Itabaiana, 4 jogos sem saber o que é vencer. Olha que contraste, o Itabaiana tem 4 jogos sem saber o que é vencer,
Já a equipe do Maranhão tem 4 jogos sem saber o que é perder. No caso do Itabaiana, ele tem apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. A equipe dentro de casa tem 2 vitórias nos últimos 8 jogos. São 5 derrotas e um empate, um momento muito ruim em termos de rendimento, em termos de aproveitamento em especial, e de futebol praticado também, traduzido na situação que se encontra aí na tabela de classificação, ou seja, o lanterna do grupo B. Marcou 9 gols e sofreu 11. O ataque até que funcionou bem, né? Mas a defesa foi muito, digamos assim, comprometedora. Ou a defesa aí um tanto quanto vulnerável. Eu acredito que mesmo jogando fora de casa, pelo momento do Maranhão, tem condições reais de buscar essa vitória. Essa vitória do Maranhão, fora de casa, um dupla chance, me agrada muito. Mas assim como é o jogo do 13, eu vejo aí o mais de 1,5 gol, uma entrada, digamos assim, menos arriscada. Beleza, pessoal? Até porque aqui temos também 2 equipes que ainda almejam coisas de valor na competição. O Itabaiana respira por aparelho. Hoje é 8,80. Perdido de 1, perdido de 10. Ele vai ter que se expor, ele vai ter que buscar forças, tirar da onde não tem, digamos assim, entre aspas, né? E a equipe do Maranhão, nesse bom momento que vem, nessa sequência, vai tentar explorar esse desespero do mandante, né? E nos espaços que o Itabaiana vem a dar, nas suas fragilidades, tentar surpreender e arrancar uma vitória que vai ser muito importante. A equipe vai pular para 11 pontos. E isso é ruim para o Vitória, a realidade é essa, para o meu Vitória, time para o qual eu torço, mas eu não posso ser aqui clubista, eu tenho que fazer uma análise de acordo com aquilo que eu acredito. Probabilidade de placar exato, Itabaiana 1, Maranhão 2, ou dupla chance para o Maranhão, mas a melhor entrada é o mercado de gols, o mais de 1,5 gol. Agora, partindo para a Liga Profissional do Equador, a bola rola às 9 horas da noite, rodada 4, para Emelec, início de competição, versus Delfim. O Emelec é o 6º colocado com 7 pontos e o Delfim é o 11º com 3. 8 jogos de invencibilidade até o presente momento do Emelec, são 5 vitórias e 3 empates. Observação, em 5 desses jogos aí, desses 8 jogos que eu acabei de citar, a equipe não sofreu gol. Marcou 9, média positiva de 1 por partida, sofreu 3, números bastante sólidos defensivamente. Já a equipe do Delfim, 4 empates nos últimos 8 jogos, esse número de empate acaba incomodando, são 2 vitórias e 2 derrotas. Fora de casa, o Delfim tem apenas uma vitória nos últimos 7 jogos, não é e não tem sido, não tem se mostrado, melhor dizendo, um bom visitante. 4 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Marcou 8 gols, média positiva de 1 e sofreu 16, média negativa de 2. Já pelo lado do Emelec, dentro de casa, está invicto a 7 jogos. São 4 vitórias e 3 empates, marcou 10 gols, uma média positiva aí de 1,5 gol por partida arredondando e sofreu 3, números bastante satisfatórios defensivamente. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 3 vitórias e 3 derrotas. Meio a meio, houve um certo equilíbrio, aí 50% para cada lado no que diz respeito a esses últimos 6 jogos. Mas ainda assim, pelo momento do Emelec, fator campo, pelo grau de aproveitamento, pelo ser uma equipe de melhor qualidade e um aproveitamento melhor, né? Números muito mais interessantes, eu vejo a equipe do Emelec favorita, probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gol no bilhete, que eu vejo também como uma entrada muito mais coerente, né? O Del Valle é o líder da competição com 9 pontos, seguido do Alcas também com 9 pontos. Beleza, pessoal? Então é isso. 3 equipes pré-analisadas aqui, 3 jogos, melhor dizendo. Agora partindo para o 4º jogo, Copa da Argentina, 32 avos de final. A gente sabe como é Copa. Defensa e Justiça recebendo a equipe do Atlético Rafaelo. O Defensa tem uma vitória nos últimos 6 jogos, não vem numa sequência muito interessante, não tem tido um grau de aproveitamento satisfatório, são 4 empates e 1 derrota. A equipe do Atlético Rafaelo tem uma vitória nos últimos 6 jogos, né? Eles estão praticamente aí empatados em termos de aproveitamento, 3 derrotas e 2 empates. A única coisa que mudou aqui foi que aumentou 2 derrotas para o Rafaelo, no que diz respeito à derrota que a equipe do Defensa tem nesses últimos 6 jogos. Mas matematicamente, em termos de aproveitamento aí nesses últimos 6 jogos, ambos estão ali, ó, quase que pesando o mesmo quilo na balança. Beleza, pessoal? Campo neutro, partida única, se for a memória, não é fase classificatória, é eliminatória, isso mesmo, 32 avos de final. Em casa, a equipe do Defensa, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates, melhorou um pouco o seu aproveitamento, o grau de rendimento e
números aqui em termos de vitórias, marcou 8 gols, sofreu 7, média positiva beirando a 1,5 e negativa de 1 por partida. Já a equipe do Rafaelo, fora de casa, apenas uma vitória nos últimos 7 jogos, não tem se mostrado um bom visitante, 4 derrotas e 2 empates, marcou 4 gols, o ataque é pobre, o ataque funcionou ali abaixo da média e sofreu 8, média negativa de 1. Nos jogos aleatórios, confronto direto, nos últimos 6 em especial, foram 3 vitórias da equipe do Defensa e 3 derrotas. Uma curiosidade, essas derrotas sofridas pelo Defensa foi na condição de visitante. Dentro de casa, ele fez o dever corretamente, como se deve, ou seja, venceu os seus jogos. Na condição única de mandante, ainda no confronto direto, 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 6. Marcou 11 gols, sofreu 7, média positiva de 2 e média negativa de 1. O que esperar desse jogo hoje? Vitória do Defensa com empate anula ou o mercado de gols, assim como eu falei dos outros 3 jogos anteriores, também é uma entrada muito mais sensata. 2-1, probabilidade de placar exato ou mais de gol e meio no bilhete, favorável à equipe do Defensa. Agora partindo para a Eurocopa, quinta e última análise, 4h45 da tarde, fase de qualificação, ou seja, restam apenas 3 vagas, né, que é a qualificação repescagem. O País de Gales, jogando em casa, recebe a equipe da Finlândia, isso, recebe a equipe da Finlândia. A escrita aqui não estava muito legível aqui, eu peço perdão, viu, pessoal. O País de Gales está invicto a 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. Marcou 10 gols, o ataque funcionou com média positiva de 1,5 e sofreu 3. Números sólidos aí defensivamente, poucos gols sofridos. A equipe do Finlândia nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas, 8,80, o perde ou ganha. Marcou 8 gols, média positiva aí próximo do 1,5 e sofreu 7, média negativa de 1. Já na condição de mandante, o País de Gales, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 6 em especial, marcou 10 gols, média positiva de 1,5 e sofreu 6, média negativa de 1. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um equilíbrio total aí nesse confronto direto, nos jogos correspondentes a aleatórios, ou seja, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa. Já na condição única de mandante, ainda se tratando de confronto direto, a equipe do País de Gales, nos últimos 8 jogos, obteve 3 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Ainda assim, né, houve equilíbrio, mesmo jogando dentro de casa. Então não é jogo fácil. Fora de casa, a Finlândia, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias e 3 derrotas. É como eu acabei de falar, é 8-80. Então aqui a gente tem um jogo com grande probabilidade de ter no mínimo 2 gols. O País de Gales leva um pequeno favoritismo pelo fator campo, né, por estar numa situação um pouco melhor na tabela de classificação, mas não é jogo fácil. País de Gales, probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete, para mim é a entrada mais sensata. Beleza, pessoal? Então ficou assim, ó, top 5. Para aqueles que querem entrar nas vitórias secas, eu repito, pessoal, o jogo do 13 é suspeito essa odd aí passando de 2. Um dupla chance tem muito valor. Agora, se você quer entrar seco, aí é por sua conta e risco, beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado aí. Então quem quer entrar nas vitórias secas aí, vamos para País de Gales para vencer, no top 5, o Defensa e Justiça para vencer, o Emelec para vencer, o Maranhão, eu aconselho também a entrar no dupla chance, jogando fora de casa contra o Itabaiana para vencer, e o 13, dupla chance também para vencer, jogando em casa contra o Botafogo. Agora, se quiser entrar na vitória seca, por sua conta e risco. Agora vocês me perguntam, Silvano, se você fosse formatar um bilhete, como é que você faria aí com esses 5 jogos aí? Eu vou ser sincero para vocês, viu? País de Gales e Finlândia, eu colocaria aí um mais de 1,5 gols no bilhete. Defensa e Rafael, eu também colocaria um mais de 1,5 gols no bilhete. Emelec e Delfim, eu também entraria com mais de 1,5 gols no bilhete. Itabaiana e Maranhão, dupla chance no Maranhão. E 13, Botafogo, dupla chance no 13 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Então é isso, numa formatação aí de bilhete. Agora, para quem gosta de placares exatos, quer entrar aí numa tripla exata, eu vou de Emelec 2, tripla exata, Delfim 1, País de Gales 2, Finlândia 1, e Itabaiana 1, Maranhão 2. A dupla exata eu iria de 13-2, Botafogo 0, jogo com cara de 2-1, mas eu iria no 2-0 do 13. E iria também no jogo do Defensa e Justiça 2-0 para cima do Rafael, formatando a dupla exata. Beleza, pessoal? A tripla do dia ficou assim, ó, baseado nas análises de áudio e vídeo. Emelec, Defensa e Justiça e 13, tripla do dia. Os mais cautelosos,
um dupla chance no 13 tem valor, mesmo se tratando de 3 jogos. Agora, a tripla promissora, eu iria de País de Gales, Maranhão, dupla chance e México. Beleza, pessoal? Eu faria dessa maneira. Probabilidade de placares exatos aí no jogo do México, vou aí num 2-1 também. Beleza, pessoal? Então, no final do vídeo, vocês vão ver aí outras entradas, formatação de top 5, um top 10, probabilidade de placar exato, formatação de duplas exatas, triplas exatas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback e vamos pedir a Deus para que o dia hoje seja muito mais positivo do que foi os dias anteriores. Boa sorte a todos, fique com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, feedback, colabora, compartilha o meu conteúdo, me marca aí nas suas redes sociais, fortalece, colabora e fica aí atento às minhas postagens diárias para juntos podermos, né, compartilhar e dividir forças, entre aspas, para estar fazendo entradas muito mais positivas. Beleza? Um bom dia a todos e até a próxima.